Boa tarde, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diálogo, monólogo, rúbricas ou didassálias, os primeiros escritores de peças, uma história, muitas formas de ler essa história e vestindo uma personagem. Vamos estudar das páginas 90 a 106. Peço a vocês que na página 106 não façam a maquiagem de palhaço, mas façam uma máscara de palhaço para ser entregue no primeiro dia de aula de artes. E também pesquisem em breves linhas, 20 linhas, sobre a história dos palhaços, onde surgiram, qual que é a finalidade dos palhaços no circo, qual que é a realidade dos palhaços hoje. Em breves linhas eu quero que vocês façam essa pequena pesquisa para a professora. Hoje nós vamos falar sobre o diálogo no teatro. Essa, vocês já sabem, é a imagem do teatro, né? A figura da comédia e a figura da tragédia. Tanto na tragédia como na comédia pode existir o diálogo, que é quando dois personagens conversam na peça de teatro. Mas também pode existir o monólogo, que às vezes é até um pouco mais difícil, quando um personagem conversa com ele mesmo, ele não tem com quem dialogar. Ele escolheu, a peça foi escolhida desta maneira. Ele conversa com ele mesmo, com seus pensamentos, com suas dúvidas. Então, esta peça de teatro é chamada monólogo. Dentro de um roteiro de texto de teatro, nós temos as rúbricas e as didassálias, que são pequenas anotações feitas ao lado das falas dos personagens, que são escritas em itálico, ou elas estão entre parênteses, e elas dão uma dica do que está acontecendo naquele momento com o cenário, como que estão indo os outros personagens naquele momento, como a pessoa daquele personagem que está lendo tem que se comportar naquele momento. São dicas, não são falas dos personagens, mas são dicas que eles vão tendo para que sejam orientados para fazerem tudo da melhor maneira possível. Uma história de teatro, ela pode ter uma conotação mais para um lado mais triste ou por um lado mais alegre, mais lado da comédia. Quem decide isso são quem escreveu a peça, o diretor da peça e em conjunto com os atores e atrizes da peça. Os primeiros escritores de peças, eles escreveram peças na Grécia Antiga, que foram tragédias e comédias. As tragédias eram peças que exigiam mais dos escritores e dos personagens, né? Os personagens da tragédia, eles eram considerados elevados, superiores, melhores que a maioria das pessoas, até como reis e rainhas. Já nas comédias, os personagens eram inferiores, porém tinham tantos defeitos quanto as pessoas comuns, porque era mais fácil fazer as pessoas rirem do que as pessoas chorarem no teatro. Então, eles escreviam a tragédia e a comédia, mas era mais fácil fazer as pessoas rirem, por isso os atrizes e atores que dramatizavam a comédia não eram tão considerados tão importantes quanto os personagens, atores e atrizes que faziam as pessoas chorarem. Existiram muitos escritores de tragédias importantes, foram Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Todos eles na Grécia Antiga deixaram muitas informações para nós hoje termos o teatro nas nossas casas de espetáculo. Eles nos deram muitas orientações, principalmente sobre a tragédia e a comédia. Os tons que tinham que ter, as maneiras como tinham que ser feitas ambas as encenações. Eles nos deram muitas informações sobre isso.
As histórias, normalmente tragédias, eram histórias mais sérias, com finais mais tristes. Já as comédias, elas contariam histórias mais engraçadas. E a pessoa que escrevia tragédia era chamada de tragediógrafo. Já aqueles que escreviam as comédias eram chamados de comediógrafos. Existiam nomes específicos para essas pessoas. Nós temos nos teatros também uma pessoa específica para cuidar da roupa, do vestuário, do figurino dos personagens. Ele pode se preocupar com a máscara, ele pode se preocupar com a roupa, uma roupa de época, uma roupa mais moderna, uma roupa mais antiga, uma roupa de uma tribo, uma roupa de um povo. Ele tem que procurar coletar em brechós realmente roupas para que caracterize de acordo com o diretor pediu e o escritor da peça escreveu os momentos da peça de teatro. Então ele tem um papel muito importante, ele é o figurinista. Ele veste o personagem com máscara, sem máscara, como vocês imaginam que seja. Vocês sabem, pessoal, que no teatro antigo existia a máscara da alegria, da comédia, e a máscara da tristeza. Por isso esse símbolo que até hoje representa o nosso teatro. Ele veio da Grécia Antiga. E você sabe uma curiosidade? Qual que é a menor máscara do mundo? É o nariz do palhaço. Ele só cobre um espaço do nosso corpo, o nariz. Então ele é a menor máscara do mundo. E por isso que nós vamos fazer essa homenagem ao palhaço, fazendo uma máscara de palhaço para, quando voltarmos às aulas, fazermos uma brincadeira e colocarmos, expormos essa máscara na nossa feira de arte, como a professora solicitou. Então, por hoje, essa é a nossa aula. Um abraço para todos.